Olá, agora é lei. Homens e mulheres devem ganhar o mesmo salário. Discriminar sob o ponto de vista salarial também não pode mais quando se trata de raça, etnia, origem ou idade. Isso também está proibido pela lei recém-sancionada pela Presidência da República. Você já entendeu que hoje é dia de falar sobre igualdade salarial, não é? Mas espera aí, esse tipo de equiparação não já estava prevista na Constituição Federal? O que de fato traz de novidade essa lei? É fato que ela chega num contexto de aumento da diferença de remuneração entre homens e mulheres. Segundo o IBGE, ela vinha em tendência de queda até 2020, mas voltou a subir no país e atingiu 22% no fim de 2022. Vamos refletir ainda porque em pleno século XXI, ainda se precisa de uma lei que garanta que homens e mulheres ganhem salários iguais quando desempenham a mesma função. Para isso, nós vamos conversar com a advogada Ana Catarina Nóbrega. Ela também preside a Comissão de Direito Tributário da OAB Paraíba. O Câmara Aberta começa agora. Seja muito bem-vinda ao nosso Câmara Aberta, Ana Catarina Nóbrega. Muito obrigada pelo convite, Michele. Estou aqui à disposição sempre. Muito obrigada. Um prazer. Não é? Então, vamos falar sobre essa lei recente, que é a Lei da Igualdade Salarial, recém-sancionada. Vamos tentar esclarecer, conforme eu falei, por qual razão foi necessária, já que a equiparação salarial é algo que a nossa Constituição Federal já prevê. Isso, ela já prevê, né? O artigo 5º, ela trata dessa igualdade. No entanto, entendo realmente que não seria suficiente, né? Os empresários estão aí com um tipo de fazendo a troco de caixa o que querem, né? Os empregados aí numa situação... A conduta, né? Nunca foi, né? De atendimento, né? A esse princípio da legalidade, que apesar da nossa Constituição prever, mas faltava alguma previsão para, de fato, mexer um pouquinho no bolso, Michele. Eu acho que é muito por aí também, tá? Esses empresários, eles precisam realmente se conscientizar, saber, né, que a mulher, o trabalho, a função, exercendo a mesma função, ela precisa ser remunerada da mesma forma que os homens. Então, isso, eu acredito que essa lei 14.611, ela vem com esse propósito, né, de fato, trazer esse enfoque, dar publicidade, né, a tantas situações que a gente vê que não é só com relação à desigualdade salarial entre homem e mulher, mas ela traz a questão de etnia, a questão de nacionalidade, como você me falou, né? A questão de etnia, então, prevendo uma possível reparação por dano moral também, então, ela é um pouco mais robusta, ela vem realmente para dar esse suporte, né, ao empregado. Então, assim, na sua avaliação, a que se deve esse fato, né, de que o IBGE identificou aí que voltou a crescer essa diferença salarial entre homens e mulheres? A gente sabe que a gente vive também um contexto histórico, né? Assim, também de um patriarcado, assim, também da questão cultural, né, Michele? Eu acho que essas diferenças, elas realmente precisam ser combatidas, né? A gente vem numa luta diária, principalmente nós mulheres, nessa luta de igualdade, de gênero, e precisa, de fato, ser combatida. E uma das formas é essa, né? Não adianta, na verdade, encher de legislação e a gente não ter uma efetividade, né, nesse cumprimento. Então, esses índices será que as políticas públicas são suficientes com relação a esse tipo de... Eu fico pensando também, porque coincidiu meio com a aprovação da reforma da Previdência, da Previdência, né? Depois teve umas mudanças aí, né? Que foram algumas questionadas, outras não. E aí houve esse crescimento aí da diferença salarial entre homens e mulheres também. Será que tem alguma ligação? Link, né? Pois é. Eu acho que é muito, ainda a gente precisa desse apoio, desse amparo, né? E eu acho que esse estudo talvez
alertou, né, o governo alertou, a gente precisa também trazer um enfoque de tantas mulheres, né, de uma luta coletiva que trazem, que certamente, né, buscaram essa possibilidade e que hoje a gente tem essa lei sancionada e que possivelmente vai trazer um benefício. Vamos falar sobre os avanços dela, para a gente entender melhor. Você acha que eles vão conseguir reparar, de fato, essa desigualdade salarial? É como eu te disse, Michele, eu acho que é uma questão bem estrutural. Eu acho que hoje a gente pode não enxergar, né? Existem alguns colaboradores, como juízes, como os advogados, dessas nuances aí que vai possibilitar que a lei realmente seja cumprida, mas eu acho que é uma coisa para futuro. Eu não acho que agora a gente consiga enxergar, visualizar essa igualdade, mas certamente que foi um avanço e a gente tem que aplaudir aí, porque essa lei traz realmente, é bem significativa. Essa norma ela pode ser melhorada, Ana Catarina, em algo que ela ainda não contemple? Em que exatamente você visualiza? Michele, eu achei a norma bem completa. Tá? Eu acho que esse canal de denúncias é muito importante. A gente já tem, o Ministério Público ele já usa dessa ferramenta, dessa estratégia, e a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ele tem surtido, no Ministério Público do Trabalho tem surtido efeito, e a gente vê porque a gente trabalha com empresa, a gente está dentro das empresas prestando assessoria, e a gente vê como o empresário ele também tem medo disso, tem receio, né? E como essa justiça trabalhista, como os meios no âmbito trabalhista, eles são mais eficazes, eles são mais contundentes, né? E com essa penalidade também, que a gente vai falar um pouquinho, eu acho que mexeu no bolso do empresário, ele vai estar mais atento a tentar reparar, né, de fato, essa desigualdade. Assim, essa lei prevê um incremento na fiscalização, não é isso? De que forma, né? Como isso vai ser possível para que ela seja cumprida? Michele, a fiscalização é primordial, né? Eu acho que o que precisa ser feito de fato legislou, a lei está em vigor, vamos fiscalizar. Não adianta deixar a legislação e não se fazer cumpri-la, né? Então, com relação à fiscalização, é um ponto bem importante. Ela diz que dentro da fiscalização traz também penalidade para esse não atendimento. Então, é preciso fiscalizar de fato, né? E o canal de denúncia vai ajudar a É uma forma de fiscalização, né? O canal de denúncias, ele bloqueia realmente. Agora, é uma faca de dois gumes também, porque todo mundo está ali, se ele está aberto, ele está ali para que todo mundo tenha acesso. Então, qualquer pessoa, um empregado, ele sai de uma empresa, ele está ali com raiva, né, do empregador, e ele se utiliza dessa ferramenta para tentar criar um problema dentro daquela empresa, né? Mas cabe ao Ministério Público apurar aquela denúncia e de fato conseguir aí um êxito, né? Eu acho que é bem importante. Ana Catarina, tu acha que a pandemia acabou que também contribuindo assim para que houvesse mais desigualdade, porque a gente sabe que a pandemia fez com que muitas mulheres elas saíssem até dos seus trabalhos para poder ficar em casa. Sim. E até para empreender mesmo sem estar Então, o universo que já era majoritariamente masculino, assim, parece que prevaleceu mais aí durante a pandemia. Você acredita nisso, que essa pandemia pode ter contribuído para aumento da desigualdade? Acredito, Michele, acredito que ela pode ter, de certa forma, contribuído, né? As mulheres estavam ali, né, com seus parceiros em casa, cuidando de filho, né, cuidando do marido, cuidando de filho, no trabalho, trabalhando home office, mas assim, acho que hoje, independente dessa pandemia, a mulher frágil, a mulher que não... a gente ficou em casa, né, também, mas essa mulher frágil, essa mulher que não tem capacidade, essa mulher... Eu acho que a gente tem que se unir e barrar, porque não adianta a gente continuar nesse paradigma se a gente tem essa possibilidade.
Eu digo muito porque eu sou a primeira mulher, eu acho que eu dentro da OAB, eu sou a primeira mulher presidente de comissão de direito tributário. Nunca antes houve um homem presidindo a comissão. Então, é importante, é um marco, a gente não deve ficar do lado de coitadinha, a gente precisa se mostrar nossa força e nossa capacidade. Eu acho que é isso que a gente precisa realmente trazer aqui para os seus telespectadores. É isso, a gente está conversando sobre a Lei da Igualdade Salarial, recém-sancionada pela Presidência da República, com a advogada Ana Catarina Nóbrega. Chegou a hora do intervalo, a gente volta já já. Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro, com história, fé e cultura e forró o ano inteiro. De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida. Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes quentinhas, um rio que corre pro mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores, e uma natureza tão linda. Não pense nem duas vezes, vem-se embora pra Paraíba. O maior São João do mundo é feito lá em Campina. Rapel na pedra da boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro, beleza que só a bexiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pp.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a advogada Ana Catarina Nóbrega. A gente está falando sobre a Lei da Igualdade Salarial. Vamos falar mais um pouquinho sobre os mecanismos que garantem que haverá transparência de empresas e órgãos para o cumprimento dessa lei. Esses mecanismos estão lá previstos nessa nova lei, não é isso, Ana? Michele, veja só, existe aí uma viabilidade, né, trazida pela lei de transparência, né? As empresas, inclusive, a partir de 100 funcionários, elas estão obrigadas a apresentar um relatório, justamente um relatório de transparência, né, com relação a essa questão da discriminação. E quem não apresentar está sujeito à multa.
né? Então, aquela pessoa jurídica que tenha mais de 100 funcionários, ela fica obrigada a apresentar esse relatório. É um relatório que é apresentado de forma anônima, né? São dados anônimos, mas que vão conter informações importantes e relevantes para que o governo saiba, para que se saiba, né, de como é que está sendo e se está havendo ou não essa discriminação. Né? Com capacitação também dos gestores, e isso traz, a lei, ela traz essa novidade. Não dá para confundir assim, por exemplo, às vezes há uma diferença ali entre um homem e uma mulher por causa de um plano de cargos, carreira e remuneração. Às vezes tem um funcionário que ocupa a mesma função de outro, mas ele é mais antigo, então ele construiu ali uma diferença. Mas aí não deve favorecer somente o fato de que seja o homem que está mais em cima, no topo da pirâmide, e a mulher lá embaixo, né? Preciso provar que isso vale para os dois lados. Exatamente, Michele. É preciso que, a partir de 2 anos, né, você consegue essa equiparação, e a importância é a lei trazer de forma clara e expressa essa equiparação entre homens e mulheres. Ela está exercendo a mesma função do homem, ela tem direito à mesma remuneração, né? Então, isso realmente é bem, bem importante. Quais são as penalidades para esse descumprimento da lei? Sim, Michele. A lei, ela traz, ela diz que, na verdade, ela aumenta, ela majora, né, se der a pessoa jurídica que incorrer na desigualdade salarial, ela tem, existe uma previsão de uma multa que foi majorada de um salário mínimo para 10 salários, sendo limitado a 100 salários. Então, assim... entre 10 e 100. Entre 10 e 100, tá? Então, é bem interessante aí, e trouxe justamente essa majoração para deixar um pouco mais severa essa obrigação de equiparação entre homens e mulheres, tá? Essa desigualdade de gênero existente no Brasil tem reflexos negativos internacionalmente, Ana Catarina? Michele, uma coisa que eu também não falei da questão que a gente tratou é a questão da penalidade pela não entrega do relatório de transparência. Ah, sim. Né? Porque esse mecanismo de transparência é obrigatório. É obrigatório. A partir de 100 funcionários, ela está obrigada a apresentar. Se ela não apresentar, ela paga uma multa administrativa, tá? Que é de até 3% sobre... a folha de salários do empregador. Então, é bem limitado aí a 100 salários. Mas, assim, é bem interessante aí essa multa. Nenhum empresário vai querer pagar, porque as multas na Justiça do Trabalho, elas são realmente, do Ministério do Trabalho, né, de uma fiscalização, por exemplo, são multas elevadas. Então, o empresário, ele está de olho. É melhor pagar os salários iguais para as pessoas que ocupam funções iguais. Exatamente, Michele. Então, vamos falar sobre esses reflexos negativos internacionalmente, porque a desigualdade que existe hoje no Brasil, às vezes pega mal, né, para países em que isso eles já estão mais avançados nesse contexto. Pode pegar, mas eu acho que a gente ainda não tem esse parâmetro internacional de desigualdade de gênero, né? De estar num patamar mais elevado que o Brasil. Eu acho que, eu até estava fazendo uma leitura e vi que a gente só vai conseguir atingir o mundo, isso é um relatório da ONU, a gente só vai conseguir atingir a igualdade, né, entre homens e mulheres, daqui a 300 anos. Isso no mundo inteiro? Isso no mundo inteiro. Então, eu acho que não é só um problema contextual do Brasil. Eu acho que internacionalmente também a gente vê muita desigualdade, né? Mas quando políticas públicas são como essa, né, dessa lei, aparecem no sentido de estar no caminho, estar na busca, aquilo acaba refletindo positivamente. Reflete positivamente, com toda certeza. Com toda certeza. E é o que eu digo sempre, é preciso cobrar. A gente precisa cobrar, a sociedade precisa cobrar a efetividade, né, dessa legislação. Não adianta legislar por legislar, né? Se a próxima pesquisa que o IBGE fizer, os dados já tiverem diminuído, né, já que subiram um pouco nos últimos 2 anos, aí já vai ser positiva a implantação dessa lei. A implantação já deu, né, para... um resultado imediato. Já tem um resultado efetivo.
positivo isso. Os movimentos sociais de igualdade de gênero, racial, podem ajudar na luta para a diminuição dessa diferença, na sua visão? Sempre, Michele. Ajuda sim. Justamente porque a gente está sempre combatendo. A sociedade é muito combativa nesse sentido, né? De estar sempre lutando por melhores condições de vida, de trabalho, seja negro, seja, né, em razão da cor, em razão da etnia, em razão, né, enfim, eu acho que eu ser mulher, ou por ser homem, né, a gente está sempre na busca do melhoramento. Eu acho que a gente acaba intensificando a pauta de né? lutas deles mesmo dá uma visibilidade interessante, né? Assim, para que é função deles também colocar isso sempre em evidência. Até para poder inibir as práticas erradas. Com certeza. Então, na sua visão, Ana Catarina, que outros direitos as mulheres precisam ficar atentas para não serem diminuídas em relação aos homens? Pois é, Michele, a gente tem uma violência de gênero ainda que assusta bastante, né? A gente, no nosso próprio dia a dia, né, eu digo como advogada, e sei das lutas das minhas colegas também, né, de como é difícil ser mulher, né, de como é difícil ser mulher nessa área tributária, principalmente, onde não é só salarial, não é só salarial, é justamente esse abuso, né, um assédio sexual, um assédio moral, porque muitas vezes elas não denunciam, na verdade elas não denunciam e acaba ficando um pouco obscuro, mas a gente tem muitas lutas, na verdade a gente precisa mudar a cultura, né? Eu acho que a gente com esse exemplo que a gente está dando de equiparação salarial entre homem e mulher, a gente acaba dando ensejo a que a gente consiga, de fato, trazer outras lutas, como você bem falou, e que a gente tenha êxito aí na nossa caminhada de lutas, né? Porque ser mulher não é fácil, né, Michele? É assim, dentro da própria pauta tributária, que você transita muito bem, né? Até porque é uma especialização sua, há diferenças de tributação também, não é isso? Sim. A gente tem uma aí bem famosa, que é o Pink Tax. Ele é a tributação do produto rosa, né? A taxação do produto rosa. Muitas vezes o imposto sobre o consumo, ele tributa ou taxa de forma mais severa o produto feminino, uma cor, só em razão da cor rosa, né? Um carrinho de bebê, ele é rosa, o mesmo carrinho azul, o carrinho rosa ele tem uma taxação maior do que o carrinho azul. Então, os fabricantes, eles dizem, não, isso aí é questão de tecnologia utilizada, porque o rosa é mais difícil, enfim. Mas não convence, né, Michele? Então, até nisso a gente tem existe essa desigualdade, existe essa discriminação, e ela é real. É isso, a gente conversou aqui com a advogada Ana Catarina Nóbrega sobre a igualdade salarial. Acabamos falando um pouquinho também sobre o quanto é desigual essa relação entre homens e mulheres em outros parâmetros também. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer, Michele, estar aqui com você hoje. Prazer foi nosso. E você que está assistindo o Câmara Aberta, semana que vem a gente volta com uma nova temática, outra entrevista, aprofundando os assuntos um pouco mais, refletindo sobre eles. Até lá!